Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua família. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Convido você a ir abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. E antes de nós lermos esse texto, eu preciso contextualizar, né? Nós lemos sábado, né? Talvez alguns tenham esquecido, alguns não assistiram no sábado, não assistiram na sexta. Então nós estamos num contexto onde Pedro havia confessado que Jesus era o Cristo, me perdoe, o Filho de Deus. E em Mateus 16, eu preciso fazer essa referência porque ela nos ajuda a entender melhor. Jesus diz assim, olha Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai. Então Pedro havia acabado de fazer uma declaração tremenda, amém? Declarado que Jesus Cristo, né, que Jesus era o Cristo, amém? O Filho de Deus. Mas na sequência, Jesus ele começou a explicar para os seus discípulos que ele precisava sofrer muitas coisas. Ele precisava ser rejeitado, ele precisava ser morto e ele ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Pedro ouviu isso, Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus. E Jesus diz para ele assim, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas do homem. Nós precisamos lembrar que os discípulos aqui, eles não eram convertidos ainda. A conversão deles acontece quando Jesus ele ressuscita, ele aparece aos discípulos e sopra sobre eles o Espírito. Então eles recebem o Espírito Santo naquele momento, que é um sinal do novo nascimento, né? Quando nós somos regenerados, né, em Cristo. Então a partir daquele momento, sim, eles são convertidos. Aqui não, aqui eles ainda viviam com o pé com Cristo, e com os valores que Cristo estava ensinando, mas ainda estava no coração deles, na alma deles, os valores desse mundo, né, que quer evitar o sofrimento. O homem ele vive e luta para evitar o sofrimento. Ele quer o conforto, ele quer a paz, ele quer a alegria, ele quer o sucesso, ele quer a felicidade, ele quer o dinheiro. Então o homem luta para evitar o sofrimento. E ele começa a repreender Jesus diz, olha Pedro, arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E essa é uma verdade que nós falamos sobre isso, né, no sábado. Nós precisamos entender que às vezes nós podemos ter momentos que nós vamos oscilar em determinados momentos. Oscilar como? Em determinados momentos nós vamos ouvir alguém nos dando um mau conselho e nós não vamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos enxergar as coisas. Nós temos que cuidar com as vozes dentro de nós, né, da nossa mente, da nossa natureza humana, querendo fugir do sofrimento. E nós precisamos também estar atento àquelas pessoas que estão à nossa volta e que também vêm trazer para nós conselhos que querem nos tirar do caminho do Senhor. Tirar desse caminho, evitar este sofrimento, seria evitar o propósito de Deus, é sair do propósito de Deus, no caso para Jesus, mas para nós também, como nós vamos ler agora. E é sobre isso que eu quero ler. Então, só Jesus precisava passar por este caminho? Né? Só Jesus ele é tentado a deixar esse caminho? Não, nós também. E Jesus fala sobre isso a partir do versículo 34. Nós também somos tentados todos os dias porque nós temos uma natureza humana e corrompida pelo pecado. Amém? E que o tempo todo há uma luta, como eu já disse, Romanos capítulo 8 fala sobre isso, entre a carne e o espírito. E nós precisamos andar no espírito. Nós precisamos andar no espírito, que é andar na palavra de Deus, na justiça de Deus, praticando a palavra. Amém? No versículo 34, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, isso após ele repreender Pedro. Se alguém quer vir após mim, então você quer andar com Jesus? Vir após Jesus e andar com ele. Você quer andar com Jesus? Eu quero andar com Jesus. E eu costumo dizer muitas vezes que nós precisamos aprender que andar com Jesus não é só acordar de manhã cedo, ouvir a mensagem ou ficar de joelhos ao lado da cama, fazendo a nossa oração pessoal para o Senhor. Mas é fazer isto e ainda quando sair dali, andar o dia todo com ele, saber que o dia todo ele está conosco. Amém? Então ele diz assim, ó, se você quer vir após mim, eu e você, eu tenho certeza que você também quer ir atrás, seguir Jesus, andar com ele, vir a mim, a si mesmo se negue. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é negar a nossa vontade. Que vontade é essa? A vontade humana,
a vontade carnal. Paulo falava muito sobre isso, né, que ele tinha no coração dele o desejo de fazer a vontade de Deus, mas ele encontrava uma luta e ele às vezes ele não conseguia cumprir aquela vontade. Aquela vontade ele se envia em luta porque havia esta luta sendo travada dentro do apóstolo Paulo, né, entre o espírito e a carne. E essa mesma luta existe em nós também. Não era só nele, mas em nós também. Então nós precisamos negar a nós mesmos e precisamos tomar a cruz. E tome a sua cruz e siga-me. Então sim, negando a nós mesmos e tomando a cruz, nós podemos seguir Jesus. Então aqueles que dizem que não há mais cruz, que não há mais preço a ser pago, querido, então ele não pode, só se a Bíblia dele não tem o capítulo 8 de Marcos, a partir do verso 34, porque Jesus está dizendo aqui, tome a sua cruz. Então eu e você precisamos tomar a nossa cruz para poder seguir a Jesus. Nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz. Então negar a nós mesmos falam daquelas coisas internas, daquelas vontades e desejos que nós temos no nosso coração e que não estão alinhados com a palavra de Deus ou ainda não estão alinhados com a palavra de Deus, como Pedro mostrou isso quando ele estava exortando Jesus, né, sobre o que Jesus estava falando, e Jesus então repreende Pedro, né? Então, negar a si mesmo fala das nossos desejos, as nossas vontades, né, desta carne humana corrompida que busca sempre o conforto, o bem pessoal, né, o bem individual, egoísta. E carregar a cruz falam das coisas externas. Carregar a cruz fala de você carregar, às vezes, aquela cruz, né? A cruz ela é um fardo, ela é um peso, ela é um preço a se pagar. Como Jesus fez, aquela cruz que Jesus carregou não era a cruz dele, era a nossa. Mas ele veio para cumprir um propósito, uma missão. Ele não podia se desviar, e Pedro tentou fazer com que ele se desviasse disso, falando aquilo, né? Então nós temos que cuidar com o que nós pensamos e com as vozes que nós estamos ouvindo. É muito importante isso. Então a cruz fala desses pesos e desses fardos que nós vamos ter que suportar e carregar. Às vezes não acontecem coisas, vou dar um exemplo, com pessoas que a vontade é, né, chutar o pau da barraca. Amém? Não é verdade isso? Não tem vontade, às vezes que você tem vontade de fazer isso, mas isso é carregar a cruz. Isso é se manter na palavra de Deus. Mesmo que as coisas externas venham trazer sobre você um peso, um fardo, você vai ter que carregar aquela cruz, mas se mantendo na palavra, não se desviando dela, pagando um preço. Então, negar-se a si mesmo é das nossos desejos, das nossas vontades, e a cruz são aquelas coisas externas que nós precisamos carregar, e precisamos carregar dentro do padrão bíblico, do método, do modo bíblico, e não do método e do modo humano, né? Porque o método e o modo humano, por exemplo, quando alguém te incomoda, você abandona a pessoa, você chuta a pessoa, mas o bíblico diz, não, suportai uns aos outros com amor. A Bíblia diz, quando alguém te bater numa face, oferece a outra. Quando alguém te querer a capa, dá também a túnica, ou a túnica dá a capa, me fugiu agora. Então, carregar a cruz fala disso, de você suportar, de você carregar. Então há um preço a se pagar ainda, amém? E ele diz então, quem quiser, pois, salvar a sua vida, esses podem seguir. Então, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Porque esse salvar a vida não está falando da salvação eterna. Ele está falando da salvação para estar dentro desse padrão do mundo, desse desejo da carne, do conforto, dos métodos, do modelo que nós temos nesse mundo. Egoísta, né? Um modelo que, vou dar um exemplo para você, quando a farinha é pouco, primeiro meu, né? Não se divide, não se olha para o outro. Nós falamos muito sobre a multiplicação dos pães nesse sentido. Então essa salvação é essa que ele está falando. Agora, quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, Jesus está dizendo, esse vai ser salvo. Aí ele está falando da salvação eterna. Esse vai ser salvo.
esse vai encontrar salvação. Então o único modo de encontrar salvação é perder a nossa vida por causa de Jesus. O que é perder a nossa vida por causa de Jesus? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não ando mais como eu quero andar, mas como a palavra diz que eu devo andar. E do Evangelho, né? Que é disso que eu estou falando. Como Jesus nos ensinou a andar. Como a palavra diz que nós devemos andar. E então esse encontrará salvação. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não tem proveito. Né? Porque as coisas daqui, como se diz, na caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada do que você conquistar. Nenhum conforto você vai levar que você tem nesse mundo para a vida eterna. Só você vai comparecer sozinho perante o Senhor para prestar contas. Você não vai ter nada com você do que você lutou, trabalhou, se esforçou nesse mundo, ainda que nós devamos. Nós devemos estudar, nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar, a palavra do Senhor nos ensina isso. Mas nós não vamos levar nada desse mundo, então nós precisamos ter um equilíbrio, né? E ele diz ainda no 37, que daria o homem em troca da sua alma? O homem não tem o que dar em troca da alma. A palavra do Senhor diz que nem toda a riqueza desse mundo pode pagar o preço de uma alma. Então o homem não pode pagar o preço ou dar nada em troca da sua alma. Ou seja, você não vai ter o que oferecer quando você for prestar contas ao Senhor. Nada. Você não vai ter o que oferecer para comprar a tua salvação. Ela não é comprada. Só quem pode te dar a salvação eterna é Jesus Cristo. Porque qualquer que nesta geração, olha o que ele diz dessa geração, da geração do mundo, o que ele fala do mundo, ela é uma geração adúltera e pecadora. Qualquer que então desta geração se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhar dele e da sua palavra, que não vive. Quem se envergonha da palavra de Jesus, quem se envergonha de Jesus não vive, não obedece, não pratica. Pratica a sua própria justiça, os seus próprios achismos, os seus próprios conceitos. Mas então qualquer que se envergonhar dele e da sua palavra, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Até aqui? Glória a Deus. Lemos então Marcos 8, 34 a 38. 4 versículos. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos colocar essa semana que está começando, amém? Mês de dezembro que está começando. Vamos colocar diante do Senhor. Meu Deus, nós queremos apresentar cada um que está aqui conosco nesta manhã, para que o Senhor os abençoe as suas casas. Colocamos este mês de dezembro que está começando, essa semana que está começando, pedindo a tua bênção, pedindo a tua proteção, pedindo a tua paz, pedindo saúde para as nossas famílias em nome de Jesus, pedindo proteção para as nossas famílias em nome de Jesus, paz para todos em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa com toda sorte de bênçãos, derrama do teu poder, derrama do teu amor, derrama da tua graça. Nos ajuda, Senhor, a viver e praticar a tua palavra, porque nós queremos andar contigo. Queremos estar sempre contigo, em nome de Jesus. Queremos andar 24 horas contigo. No nosso tempo, queremos estar sempre contigo, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pelo Brasil, para que as coisas escondidas, ocultas, elas sejam reveladas, para que nada fique escondido. Pedimos que toda mentira caia por terra e que toda arma forjada contra o Brasil não prospere. Todo plano, todo projeto seja frustrado em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração, de dar like, de divulgar esta oração, este tempo que nós temos aqui da leitura da palavra. Nós estamos lendo ela de forma sequencial desde o dia 5 de setembro, se não me falha a memória. Nós lemos... Já lemos 1 Pedro, 1 João, Tiago, não sei se nesta ordem, mas já lemos. Estamos lendo agora Marcos, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo. Estamos lendo de forma sequencial, lendo, meditando, refletindo sobre a palavra, amém? E orando sobre ela, em nome de Jesus, todos os dias, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa.